essa moto! Sairemos de Jericoacoara e vamos rodar mais de 3.000 quilômetros até o interior de São Paulo. Muitas estradas pela frente, desafios e aventuras. Bora nessa? Vai vendo! A primeira parada foi na Ponte de Ferro, um marco histórico que vale a pena ser apreciado. Olhem que bela ponte metálica. Ela foi fabricada pela empresa americana Phoenix View Bridge Works e consta que foi comprada por 47 contos, pesa 405 toneladas e mede 112 metros de comprimento por 6,70 de altura. Uma paradinha e bora rodar. Vai encarar mais de 3.000 quilômetros de estrada? Vem rodar com a gente e conhecer o Brasil por outro ângulo. Depois de pegar a moto em Jijoca, seguimos pela BR-222, uma estrada que mistura bons trechos com alguns desafios até Piripiri no Piauí. Vai vendo! Rodamos cerca de 3.255 quilômetros nessa jornada, com uma média de uns 360 quilômetros por dia. Mas vocês perceberão que, em alguns trechos, fizemos menos quilômetros. Isso acontece muito em viagens longas, especialmente em regiões como o Nordeste, onde o calor é intenso e o desgaste do corpo aumenta. A temperatura alta não só cansa mais rápido, como também exige mais da moto. Nessas horas, é fundamental respeitar o ritmo da viagem e priorizar a segurança, parando mais vezes para hidratação e descanso. Na BR-316, o calor é um dos maiores inimigos. Chegar em Picos foi uma vitória, depois de rodar o dia inteiro. Ai, ficava preocupada já. Vocês estão indo fazer o quê? Hã? Correr boi. Mas precisa tanto peão assim pra correr boi? Quanto é? Uns 5.000 boi? Sim. Valeu! Rodando pela BR-20. Seria necessário um vídeo somente para ela para conseguirmos mostrar tanta beleza e desafios. Tem de tudo nessa estrada, a paisagem muda muito e o destino vale a pena. As amizades que fazemos durante uma viagem de motocicleta sempre nos traz muitos ganhos. Quando nos conectamos com pessoas locais, recebemos dicas e foi assim que descobrimos esse mirante antes de chegar no Parque Nacional da Serra da Capivara.
Rodando pela BR-20, a paisagem muda e o destino vale a pena. A Serra da Capivara tem pinturas rupestres de mais de 25 mil anos. Conectar com essa história, enquanto a gente roda, é uma experiência única. Se você estiver passando pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, não deixe de visitar o Museu da Natureza. É uma oportunidade incrível de descobrir como a vida evoluiu durante milhões de anos. As exposições são interativas e você vai se surpreender com o que pode aprender por lá. Vale a parada. Todo mundo vai motocar. Então rodamos mais de 1000 quilômetros e ainda falta muita coisa para curtir. E por falar em curtir, aproveita e manda ver no curtir e não se esquece de inscrever-se no canal. E bora rodar. Vai vendo. Já vai. Cara, é agro mesmo. Rodamos mais uma vez pela BR-20 até Formosa, em Goiás. Aqui, o foco é só pernoitar e descansar. Amanhã tem mais estrada. Formosa a Prata é outro trecho para avançar na viagem. A estrada está em bom estado e seguimos firme até nosso próximo pernoite.
Depois de tanto rodar, a moto merece uma parada para revisão. Baixa a cabeça aí, ó. Um último check-up antes de completar nossa viagem. E aí, Sadão, sei! Tietê, né? A gente acabou de cruzar. Refrescar. Aqui as margens do rio Tietê, isso mesmo. Daqui a pouco vamos chegar em nosso destino e desmontar a carga da bagagem e mostrar aqui tudo o que levamos nessa viagem. Fica com a gente para conferir. Chegando em Oswaldo Cruz, e aqui completamos nossa jornada. Uma viagem longa, cheia de história, paisagens e desafios. Vejam o que levamos em nossa viagem de moto para o Nordeste. Se desejarem que contemos mais sobre esse assunto, comente e deixe seu recado. Teremos prazer em responder. Vai vendo! Esse é o nosso traje. Isso estava em cima da nossa moto. E aí tem algumas regras que a gente segue para contrabalancear o peso, né? Então vamos lá. Esse último bag aqui, ele vem com coisas leves, que são 2 jaquetas, 2 sacos de dormir, os colchonetes e algumas coisas de inverno, que foram levadas por precaução. Nesse outro bag, a gente tem coisas que a gente comprou pelo caminho, né? A gente achou umas oportunidades. E vem as coisas mais pesadas, que é a barraca de 2 lugares, a nossa rede e esse... não sei como chama, gente. Essa coisa de beber água com mangueirinha, que é muito bom. Também vem aqui. Nessa do meio, aqui é a bolsa que vem sobre o baú traseiro. E a gente carrega coisas que precisa assim, mais fácil, porque ela fica por cima de tudo. Então a gente traz o lencinho umedecido, algumas coisas para correr, como barrinha de cereais, alguma coisa para cozinhar, um cafezinho, uma fruta. E aqui é o que a gente voltou da viagem que sobrou, né? Agora aqui são as roupas. Lembrando, isso é a volta, tá? Nunca vai assim. A gente faz tudo ensacadinho, sem ar, nessas embalagens. Então aqui é meia, cueca, essa necessaire, lógico, a gente vai diminuir. Essa é a bagagem dele. E aqui, nessa última, é a minha mala, que tem mais uma necessaire, roupa. Isso daqui é muito legal, ó. Tá assim, tá vendo? A vácuo, é uma jaquetinha. Um secador de cabelo, é claro, e o notebook vai também na minha mala, o que deixa ela mais pesada, certo? Então, aí tudo isso que eu tô dizendo, na hora de montar, vai equilibrando lá, pra ver como é que fica. E aqui é o baú traseiro, onde vai o drone, todo o equipamento que usa para carregar, as GoPros, os fios, os HD externo, caneca, a JBL, para ouvir uma musiquinha quando parar, o lisoforme, enfim, vou mostrar aqui para vocês, tem coisa pra caramba. As panelinhas, a gente aumentou a panelinha porque a gente comprou umas novas, né? Ah, o compressor para encher pneu em caso de, né? Necessidade, não tem problema. Esse aqui é o nosso fogãozinho, o botijãozinho de gás, isso daqui é para proteger do vento, as panelinhas novas. O que é muito importante, também a gente leva nessa o medicamento. A gente tem alguma coisa de curativos, primeiros socorros, e aqui medicamentos mesmo, assim, para rotineiros. Graças a Deus a gente não precisou usar nada. A gente mais emprestou para os outros, mas tem bastante, a gente leva de tudo, até antibiótico. Canequinhas que a gente compra pelo caminho, mas essas aqui a gente leva pra gente brindar o nosso café da manhã. Vai vendo.
Bastante coisa, né? E aí, o que estão achando? Estão curtindo? E ficou bastante coisa aqui ainda, hein? Ó, nesse suporte, essas lonas azuis não são as que a gente leva, mas aqui a gente leva uma lona para quando for montar a barraca, pra gente proteger a barraca, para não furar e tudo mais. Aqui a gente tem as garrafinhas com água gelada ou quente, dependendo do lugar onde a gente vai. E aqui, ó, em cada cantinho, aqui tem ferramenta, aqui tem as varetinhas da barraca, que ele fez uma instalação super legal. Bolsinhas aqui, ó, tudo mais. Isso tudo ainda tá aqui, ó. Essa bolsinha, eu nem sei o que ele leva, deixa eu ver aqui, que eu não sei. Nossa, é paninho para limpar, é cadeado para prender o capacete, mais flanelinha para limpar a bolha quando tá na estrada. Nessa daqui, essa bolsinha, a gente leva, porque ela é fácil de acessar, para não ter que mexer naquela bagagem, a gente leva a capa de chuva, a minha de um lado e a dele do outro lado. Então ficou muito prático aqui, ó. Tá vendo? Nessas bolsinhas. Então precisou, é só parar na beira da estrada, a gente já abre e já pega a capa de chuva. Então é isso. Vai vendo. Tá curtindo? Vou falar em curtir. Se você ainda não curtiu o canal, aproveita e se inscreva e curte, deixa o seu like, né? E vem com a gente aí de garupa. Vai vendo. Isso aqui é um kit de reparo, né, Marcelo? Dos pneus. Isso mesmo. Então, qualquer coisa tem ali os reparos. A gente nunca precisou usar. Kit reparador para consertar pneus. Silvertape. Precisar fazer uma silvertape e também uma de piche, manta asfáltica. Uma abraçadeira, uma serrinha. Isso aqui é da rosca. Os parafusos. As ferramentas, cola. Isso aqui o que é? Não, alicate. Um joguinho de chave, mais a porca-gato. E para qualquer eventualidade, a gente está preparado. Tirou o baú. E aqui atrás também tem essas duas bolsinhas, uma de cada lado. Que também vem mais coisa. Hoje você não entende, não? Então isso aqui é para calibrar pneu. E aí? Tem coisa, hein? Melhor prevenir do que remediar, né? Eu acho que essa parte a gente não vai diminuir, porque isso daqui é essencial. Agora, essa parte aqui de coisas pessoais, a gente, cada vez que faz uma viagem, percebe que dá para passar com muito menos. A gente cada vez vai desapegando e vendo que trocando coisas de tamanho, por coisas com mais tecnologia. Por exemplo, vou mostrar para vocês. A gente levava essas duas toalhas aqui, que são razoavelmente pequenas, mas nessa viagem a gente adquiriu essas outras aqui, ó. Olha a diferença. Esses tênis também a gente adquiriu agora, porque eles também são bons para qualquer tipo de trekking e também ocupam menos espaço. E é isso. A gente vai evoluindo e aprendendo a cada vez a viver com menos. Essa bagagem a gente ficou 90 dias fora e foi muito mais do que o suficiente. Teve várias coisas que a gente não usou. Mas enfim, era tudo aqui. Ficou um grande aprendizado. E é por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês. Tá bom? Quem tiver dicas aí para ajudar a gente também a organizar melhor, tamo aí. Manda aí. Manda aí nos comentários, ok? Vai vendo.